Olá, gente. Vamos agora falar de patologia óssea. Essa patologia, ela tem alguns detalhes bem peculiares, apesar de não ser uma peça tão frequente que a gente recebe no laboratório, ela tem muitos detalhes que a gente precisa prestar atenção na hora de manejar uma amostra dessas. As amostras de patologia óssea, elas podem vir ou em fragmentos, ou em segmentos ósseos, aqui às vezes o osso vem sozinho, às vezes até em alguns segmentos maiores separados, ou como produto de amputação. E aí começa a complexidade de uma peça dessas. Um produto de amputação ele pode ser bastante grande em dimensões e até a sua fixação acaba sendo desafiadora. Quando ele chega num limite em que você não consegue encontrar um frasco adequado para ele, com um volume de formol que fica proibitivo, a gente costuma trabalhar com espécime congelado. Lembrando que sempre que tiver tecido ósseo na nossa amostra, a gente vai precisar de descalcificação. A gente vai ter um treinamento específico sobre descalcificação, mas é fundamental a gente saber que tem diversos tipos de substâncias descalcificadoras, algumas mais fortes, outras mais fracas, que tem que ser trabalhado com muita cautela, por serem substâncias muitas vezes tóxicas no seu manejo, podem machucar a pele, podem prejudicar a nossa saúde se a gente não manejá-las adequadamente. E aí vem a nossa fase de segurança. Além dos cuidados de descalcificação, que a gente vai lidar especificamente numa aula só sobre isso, o instrumental que a gente tem para dissecção de um espécime de osso, ele tem algumas características bem específicas. Começa pela navalha. Quando o osso é muito delgado, ou quando é um osso necrótico, por exemplo, de uma osteomielite aguda, na osteomielite a gente tem a osteonecrose, que o osso fica quebradiço. A gente pode usar a própria navalha para cortar o osso. Quando se sente alguma resistência, a gente pode usar até a navalha com um pequeno martelo, fazendo pequenas batidas em cima da navalha para dar uma certa força, uma certa pressão para ela seguir com o corte. Nesse primeiro momento já começa o risco de corte, porque osso fragmentado, osso quebradiço, gera espículas ósseas. Essas espículas ósseas podem levar a gente a se cortar e se machucar. Então muito cuidado na hora de fazer o manejo, começando pela navalha. O martelo, ele é uma ferramenta muito útil para a gente quando a gente está tratando de um osso que não precisa de orientação, um osso que não precisa de imagem cirúrgica, um osso fragmentado que você quer fragmentar mais, lembrando que quanto mais fragmentado o osso, mais rápido é o efeito do líquido descalcificador. O líquido descalcificador ele depende da superfície de contato da amostra com o líquido. Então, quanto mais fragmentado, maior essa superfície de contato é e mais rápido é o processo de descalcificação. Então, por exemplo, uma calota craniana que não tem tumor, que é de um paciente que fez uma craniotomia descompressiva, que teve a perda do enxerto do ósseo, você pode quebrar com um martelo. Você não vê nenhuma lesão macroscopicamente, você pode quebrar com o martelo tranquilamente para você ter uma melhor descalcificação, por exemplo. Ou uma peça de uma metástase óssea. O paciente teve uma ressecção para buscar uma metástase óssea, uma provável metástase, um câncer que se inseriu nesse osso. Então o martelo pode fragmentar esse osso em diversas partes, já que você, no processo de buscar a metástase, às vezes pode acabar sendo que nem agulha no palheiro. Se você não vê uma lesão específica metastática, se é um processo microscópico, você pode fragmentar esse osso para ter uma melhor amostragem. Lembrando que isso não vale para espécimes em bloco, em que você precisa ver a margem cirúrgica, precisa descrever a lesão, fazer mapeamento, certo? Para essas lesões em que é importante uma dissecção óssea precisa, nós temos que recorrer ao uso de serrote ou a serra de fita. O serrote tem diversos tamanhos, é interessante que o laboratório tenha serrotes de diversos tamanhos e sempre que for feito o manejo do serrote, e também na navalha é interessante que pelo menos na mão contralateral, na mão de apoio, oposta ao serrote, você use uma luva com malha de aço, uma luva que proteja de cortes desse serrote. Tanto para o uso do serrote quanto a serra de fita. A serra de fita é ainda mais perigosa, ela faz um corte perfeito, um corte liso que você consegue fazer fatias finas de osso, mas o manejo dela tem que ser muito cauteloso. Tem que usar todas as ferramentas e travas de segurança na hora de fazer esses cortes. Numa peça de amputação, as partes moles podem gerar atrito que prejudica a qualidade do corte. Uma dica que a gente sempre faz, assim, sempre usa, é preferir fazer os cortes de serra com espécime ainda congelado.
a menos 10, menos 20 graus Celsius no freezer, né? Você consegue tirar uma espécie de mutação e fazer o corte, ou com a serra de fita, ou com o serrote ou a serra de fita, você consegue fazer bons cortes sem as partes moles te prejudicarem. Já no espécime que já chegou fixado, já chegou no formol e você não tem um freezer no seu serviço, é interessante que primeiro você faça a dissecção das partes moles para depois fazer uso da sua serra. Senão as partes moles acabam sendo como se fosse um freio, um atrito para o corte. O corte fica esfarelado, o corte fica torto, não fica legal. Ok? Mas lembrando sempre a segurança de vocês, a segurança dos nossos técnicos, dos nossos médicos patologistas fazendo macroscopia, ela é fundamental. Então não se tornem as primeiras vítimas, nós profissionais de saúde, nós técnicos de macroscopia, não nos tornemos as próximas vítimas, ok? Depois da fase de segurança vem a fase de descrição. E é importante a gente saber que tipo de peça que a gente está lidando. Se é uma peça tumoral ou uma peça não tumoral. Sendo uma peça tumoral, eu vou tentar localizar o tumor através até da palpação do exame externo para fazer o corte central nesse tumor e conseguir observar suas características. Primeira delas, mais importante, a maior dimensão do tumor. Então eu vejo quantos focos tem, geralmente eles são lesões de foco único, mas podem ter múltiplos focos, eu vou medir pelo menos a maior dimensão desse foco. Eu vou tentar tirar as 3 dimensões, mas às vezes não é possível, então pelo menos a maior dimensão, isso é fundamental. Depois, eu vou saber se invade partes moles, esse tumor, essa lesão tumoral, se ela invade partes moles e se ela preserva a cortical. Então, se há uma ruptura da cortical e uma invasão de partes moles, é uma tendência que o tumor seja mais grave. É um sinal de possível comportamento biológico maligno do tumor. E por último, a consistência. Tumor de células gigantes, um tumor muito frequente do osso, costuma ter uma consistência mais quebradiça, mais borrachosa. Um osteosarcoma, que é um tumor que produz osso, ele tende a ser mais duro do que o osso adjacente. Ou às vezes ele pode ter um componente de necrose, então você tem uma área dura, uma área endurecida, e uma área necrótica, friável. Então registrar essa consistência, até dar uma noção da proporção dessas diferentes consistências, no caso de um tumor heterogêneo, é fundamental. No caso de uma peça não tumoral, então uma peça que você não tem a referente de doença oncológica, você não localiza o tumor, é interessante você avaliar se o processo que você está avaliando é focal ou é difuso. Então está cometendo o osso inteiro está alterado, ou é uma alteração focal. E se esse osso está quebradiço ou não. Osso quebradiço é um sinal de osteonecrose, é um osso que está desvitalizado. Então você passou na valha e viu que o osso está quebradiço, é importante registrar isso. Isso pode ser útil para o patologista interpretar. Opa, será que tem uma osteonecrose aqui? E aí se ele não viu a osteonecrose no microscópio, ele pode voltar à peça e fazer uma reamostragem. Ok? E no caso da amostragem, é importante você pensar com que tipo de peça você está manejando ali na sua frente. Uma que vocês podem receber é uma fratura patológica. Então, uma paciente idosa, um paciente idoso, tiveram uma fratura no seu fêmur, por exemplo. Só que é uma fratura que não teve trauma associado. A pessoa pode, às vezes, estar subindo uma escada e ter essa fratura. No caso de uma fratura patológica, ou até qualquer fratura do idoso, é fundamental que a gente exclua que não possa ser causado por um câncer ou, às vezes, até uma doença óssea não oncológica. Para isso, a avaliação da linha de fratura, a avaliação da região fraturada é fundamental. Você pode pegar um osso fraturado e você fazer um raspado da medular e um corte, até mesmo fragmentado, mas vários fragmentos de corte dessa linha de fratura. É ali onde frequentemente você consegue encontrar alterações patológicas, tanto no raspado da medular quanto esses cortes da cortical. Depois a gente tem o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing. Talvez os tumores ósseos mais comuns que a gente receba malignos no laboratório de patologia. Acho que incluindo todos até benignos também. Talvez TCG, osteosarcoma e sarcoma de Ewing sejam os mais frequentes que a gente receba. No caso do osteosarcoma e do sarcoma de Ewing, é fundamental eu fazer um mapeamento do tumor. Por quê? Porque frequentemente os dois tumores só são operados depois de um longo período de quimioterapia. E a resposta do tumor à quimioterapia, quanto mais necrose tumoral pós-neoadjuvância, pós-quimioterapia, melhor é para o paciente. E para eu saber essa porcentagem, a gente faz um mapeamento que a gente chama de mapeamento padrão HUVOS. HUVOS. E qual que é
o padrão desse mapeamento. Você pega o osso que você recebeu que tem o tumor e faz um corte sagital nele. E tira o maior eixo do tumor nesse corte sagital. Você tira um filé, você tira uma fatia fina do osso, contendo ali as partes moles adjacentes, para você ter uma maior representatividade sagital desse tumor. Depois disso, você coloca o material para descalcificar, utilizando aí um ácido forte, ácido nítrico, ácido clorídrico, dependendo do laboratório que você trabalha. Depois disso, você vai quadricular, você vai tirar uma foto do material e vai quadricular no aplicativo de imagem, pode ser até um aplicativo simples, como o Paintbrush, ou o seu próprio LIS, o seu sistema de informação laboratorial, o seu sistema laboratorial. Você faz esse quadriculado e numera os cassetes, um por um, a partir desse quadriculado. Com isso, você consegue ver o que é neoformação óssea e o que é tumor, e a partir da identificação desse tumor, você consegue estimar qual que é a porcentagem de necrose. Você consegue calcular isso precisamente fazendo um bom mapeamento de UVOS. Lembrando que na descalcificação com ácidos fortes, tão importante quanto o tempo de descalcificação para que o osso fique bom para ser processado é o tempo de lavagem. Então, geralmente, para cada hora que a gente descalcifica no ácido forte, é interessante 1 a 2 horas sendo lavado em água corrente. Isso garante que depois você consiga fazer avaliações diversas no tumor, tanto biologia molecular quanto imunistoquímica, e uma boa coloração depois. Se você não fizer isso, o HE, a coloração, costuma ficar aquele rosa pastel desfocado, você não consegue ter impregnação da hematoxilina e você não consegue ver as características nucleares, você nem sabe o que é necrose e o que não é. Às vezes você pode perder um corte de UVOS inteiro, ter que reprocessar o material se não for feita uma boa lavagem. E por último, no caso de metástase, então você recebeu uma peça óssea que está investigando uma metástase, é fundamental que você saiba que é como se fosse caçar agulha no palheiro. Então às vezes pode ter metástases microscópicas e você precisa encontrar no meio de todo aquele tecido ósseo. Para isso é importante uma grande amostragem, então como eu falei, você pode até usar o martelo para fragmentar o material se você está procurando e não encontra uma lesão, mas você vai sempre focar nas áreas mais quebradiças, nas áreas com mais alterações macroscópicas, fazendo tanto raspado quanto corte, para ter uma boa repressão do osso. E deixar essa peça próxima, porque frequentemente você pode precisar voltar na peça. Se é uma suspeita de metástase e na primeira amostragem você não encontrou nada, o patologista provavelmente vai precisar retornar na peça para fazer uma reclivagem, uma reamostragem. Parece um bicho 7 cabeças, mas não é tão difícil assim. São os ossos do ofício, são os desafios nossos do dia a dia. Para qualquer dúvida, sempre conte com o patologista do seu time. No meu caso, se vocês precisarem de qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para ajudá-los. Obrigadão, gente, e até a próxima aula.